E o presidente Putin fez um discurso famoso, né, fim de ano, e não, dessa vez durou 4 horas e meia. Todos os anos ele faz esse discurso e ele misturou uma parte de discurso com perguntas e respostas. Então, eu separei só algumas partes bem interessantes aqui, que foi feito pela BBC. Vou deixar, inclusive, nos comentários o link para que você possa ver, né? São 3 páginas, afinal foram 4 horas e meia de perguntas, de questionamentos. Eu vou separar algumas delas. Primeiro vou pegar a pergunta de Steve Rosenberg, que é da BBC, e ele perguntou sobre se os russos, no caso o russo, né, o presidente russo, atingiu os seus objetivos. E ele falou o seguinte, você teve sucesso em seus objetivos? E Putin responde, diz que acredita que sim, dizendo que Moscou se afastou da beira do abismo. Ele acrescenta que o país estava prestes a perder sua soberania quando assumiu o poder. E ele comentou que a economia russa deixou a do Reino Unido para trás e diz que Moscou está pronto para trabalhar com a Grã-Bretanha se eles estiverem dispostos, né? Já que foi o repórter da BBC que perguntou, BBC que é da Grã-Bretanha. E aí ele comentou uma parte interessante, comentando sobre, admitindo que, de fato, a inflação está alta, toda essa parte, né? E aí pergunta qual a posição da Rússia nas negociações de cessar-fogo com a Ucrânia. Aí uma resposta a uma pergunta sobre o cessar-fogo. Na Ucrânia, Putin diz que o exército russo está avançando e uma pausa nos combates daria à Ucrânia um ponto de apoio, daria tempo aos seus soldados para se entrincheirar, receberem inclusive munições. Ele diz que Kiev está recrutando pessoas nas ruas, comparando isso a capturar cães vadios. O líder russo também diz que logo que um longo cessar-fogo daria às tropas da Ucrânia tempo para treinar e retreinar as tropas. Ele diz, abre aspas, o que precisamos não é de cessar-fogo, mas sim de uma paz duradoura com garantias para a Federação Russa, acrescentou Putin. Só um detalhe, lembrando que Putin, esse discurso, ele tem um viés um pouco mais forte, algumas palavras e tudo mais, porque ele está falando com os russos, está falando para os russos, apesar que vai falar para a mídia internacional, mas é para os russos. Invasão em grande escala da Ucrânia deveria ter ocorrido antes, ele comentou essa parte, né? Ele foi perguntado sobre isso. Perguntaram ao líder do Kremlin se ele aprendeu alguma coisa sobre si mesmo durante a guerra. Aí ele comentou, agora brinco muito menos. O próximo membro da plateia perguntou o que ele achou, né? Que ele faria de diferente se tivesse a chance de voltar a fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão, né, à Ucrânia. Ele comenta, sabendo o que está acontecendo agora, lá em 2022, eu pensaria que a decisão deveria ter sido tomada antes. Devíamos ter começado a nos preparar para esses acontecimentos e para a operação militar especial antes. Detalhe, ele não chama de guerra, né? Ele chama de operação militar especial. E aí Putin questionado sobre a guerra de Israel em Gaza, essa parte é importante. Aí voltando a responder perguntas da mídia, o presidente russo agora é convidado por um jornalista turco a comentar sobre a guerra de Israel em Gaza. Aí ele fala, né, Putin, nossa posição não está sujeita à experiência política. A resolução da questão da Palestina pode ser obtida apenas com a ajuda da remoção das causas raiz. Então, comentando que é bem complicado, né? Então, para resolver de fato, tem que ir lá atrás, no passado. Ele continua, né, dizendo que o Conselho de Segurança da ONU é a favor de uma solução de 2 estados, dizendo que Israel foi estabelecido, a Palestina ainda está para ser estabelecida. Ou seja, ele está dizendo que, olha, precisa ser 2 estados, já é um ponto interessante para ser resolvido. Israel tem continuado com suas atividades ilegais de assentamento, dizendo que não tem certeza de quais objetivos Israel está buscando. Ele está falando especificamente e principalmente sobre as colinas de Golã, né, e sobre esse avanço recente de Israel, formando uma zona tampão, né, uma região de amortecimento que Israel tem avançado. Ele diz que Israel está tentando resolver os seus problemas de segurança e continua afirmando que eles estão construindo fortificações e mobilizando milhares de tropas para dentro da Síria. Lembrando que Putin ele vai alfinetar um pouquinho ali e aqui, mas ele, né, a Rússia é aliada até certo ponto de Israel. Então, mesmo que não digam publicamente,
há um certo alinhamento por N motivos do passado, pela quantidade de judeus russos, enfim. Então tem todo um fator histórico por trás que, enfim. Pronto, chegou a parte que eu queria, que era sobre assado. Lembrando que, mais uma vez, eu vou falar mais sobre duas coisas aqui, comentar para o vídeo não ficar grande, aquela coisa toda. Eu deixo ele na íntegra para você nos comentários. Aí Putin nega que a queda do regime de Assad seja derrota para a Rússia, né? Ele comenta o seguinte: a Rússia deu apoio militar ao país durante anos e o poder de fogo de Moscou ajudou a manter Assad no poder durante a guerra civil na Síria. Putin começa dizendo que as forças do ex-presidente abandonaram seus postos, né? E que isso dificultou a ajuda da Rússia. Inclusive, isso foi a mesma coisa que o Ayatollah lá do Irã comentou também sobre isso. Olha, as forças iranianas tentaram ajudar, mas os soldados recuaram. Então, também o mesmo papo aqui. Putin continua falando sobre o status das bases militares russas na Síria, dizendo que está em negociação, conversando com parceiros no local, ou seja, com a HTS, né? Com a Golani, provavelmente, e afirma que manterão o controle delas, né? Apesar que imagens de satélite têm mostrado que a Rússia tem evacuado, né, a região. Lembrando, mais uma vez, que ele evita admitir uma série de erros porque está falando para a população, mas não quer admitir que lá na Síria foi um problemão, né? Vários países foram pegos de surpresa sobre tudo que aconteceu. Ele até em um certo momento elogiou, agora me pegou, não sei se foi agora desse discurso ou se foi em outra parte, mas acho que foi no discurso, elogiou Erdogan, dizendo que ele foi extremamente inteligente em ter montado toda essa estratagema, né? Toda essa estratégia que ocorreu lá na Síria, que é aquilo que eu disse. Foram pegos de surpresa um monte de indivíduos e, lógico, alguns se aproveitaram da situação, como exemplo o caso de Israel. Não sei até que ponto Israel sabia, né? Com certeza Erdogan e Netanyahu devem ter tido algum tipo de conversa já nessa reta final, mas havia muitas pessoas já sabiam de tudo isso. Os próprios ucranianos sabiam que teria alguma coisa dias antes, pelo menos um mês antes, porque estavam em treinamento. O pessoal do HTS chegou aí, ucranianos, né, para o front, para ajudar no manuseio de drones também. Então, e aí, por último, não menos importante, Putin fala que está pronto para conversar com o Trump, né? Eles que tiveram um primeiro encontro lá na cúpula do G20 no Japão em 2019, e que, assim, como é que vai ser esse encontro, como é que vai ser essa conversa oficialmente, né? Dizem que já teve conversas, né? Mas como presidente mesmo, oficialmente. Vamos ver cenas do próximo capítulo, já que há uma expectativa muito grande de que já estejam, inclusive, acontecendo conversas de paz, vamos chamar assim, de cessar-fogo e paz. Toda essa conversa de cessar-fogo e tudo estaria só tendo uma conversa basicamente bilateral entre Rússia e Estados Unidos, deixando de lado os outros países da OTAN e a própria Ucrânia. Então há relatos de que isso possa acontecer, esteja acontecendo inclusive, tá? Mas é isso, eu peguei só alguns pontos principais importantes, comentei aqui rapidamente, e o fato é que Putin deixou bem claro, respondeu várias perguntas de todos, né? Deixou claro sobre isso, sobre Assad, de não ter conversado, resumindo, né? De não ter conversado ainda com ele, mas que vai conversar, de que deu a entender nas entrelinhas que já existe uma certa conversa entre Estados Unidos e Rússia sobre um momento de encerramento dessa operação especial, como eles chamam lá, né? E que deu a entender que ele foi meio que pego de surpresa, assim, lá na Síria, né? Enfim, então vamos ver cenas do próximo capítulo, do que vai repercutir tudo isso que está falando, em meio a tudo que está acontecendo lá na Rússia, a Ucrânia atacando fortemente a região de Rostov, né? Destruindo a refinaria. As explosões são gigantescas, então estão atacando, enquanto a Rússia vem focando em aumentar o cerco, em avançar o cerco no Donbass, né, toda aquela região ali, principalmente próximo a Pokrovsk. Há uma tendência disso aumentar nos próximos dias. E também possível uso novamente do Oreshnik,
que é o que o Ocidente, né, a OTAN tá com tanto medo, e o Putin meio que está se segurando se vai usar ou não, né? O que está por trás de tudo isso. Basicamente foi isso. Valeu, grande abraço.